Bem-vindos a mais um podcast Innova Risk, Conversas sem exclusões. O nosso convidado de hoje nasceu em 1956 e cumpre este ano essa extraordinária marca de 50 anos na atividade seguradora. Começou a sua carreira profissional na Império, por onde passou por várias áreas, assumindo no final dos anos 80 responsabilidades na área da análise de riscos. Em 1990 transitou para o mundo da distribuição e da corretagem, primeiro na BSIM, posteriormente na João Mata e depois em 2014 no Willis, hoje WTW. Licenciado em Direito e com diversas formações, incluindo pós-graduações, na área dos seguros e do direito, é desde há muitos anos um especialista e uma referência no mercado segurador no que diz respeito aos temas da contratação pública. É o Luís Arruda. Muito bem-vindo, Luís. Muito obrigada pelo convite. É com um enorme prazer que estou aqui convosco e partilhar um bocado da minha experiência destes 50 anos de atividade. É o ano do meu jubileu na atividade seguradora, são 50 anos, como o Ricardo disse, e eu de facto estou muito grato por ter feito um percurso profissional que eu reputo de intenso, foi bastante interessante, foi desafiador, apaixonante e de facto estou muito grato por isso. E desenvolvi sempre a minha atividade com todas as pessoas que me conhecem de forma muito profissional, muito comprometida e com muita lealdade. Dando desde já os parabéns por realmente essa marca que é extraordinária dos 50 anos. Olhando agora para trás e com toda esta experiência acumulada, se tentar fazer esse exercício de comparação entre o que é hoje a atividade seguradora e o que era no início dos anos 70, se tivesse que elencar assim uma ou duas grandes diferenças, o que é que nos diria? Olha, Ricardo, eu assisti, dado este meu longo percurso profissional, assisti a períodos e percorri períodos conturbados e desafiantes ao mesmo tempo da atividade seguradora. Desde o 25 de Abril, passando pelo momento das nacionalizações em 1975, pela fase também das privatizações, ou das desnacionalizações, se quisermos, e depois pela fase das fusões na década de 80. E, de facto, se tivermos que fazer uma analogia entre estas diferentes fases, antes de mais eu diria que foi gratificante participar e acompanhar toda a evolução tecnológica até aos dias de hoje, até aos dias da era digital. Eu sou do tempo do leitor de cartões perfurados, passando pelo telex, pelo fax. Coisas que as pessoas já não sabem o que é, coisas que as pessoas não sabem o que é. Estas gerações mais novas. Até aos dias de hoje, em que a comunicação é por mail, praticamente, e essencialmente por mail, e em que se fala de coisas que não se falavam no passado, de seguros paramétricos, de modelos de gestão totalmente distintos dos modelos de gestão daquela época, modelos de gestão analytics, hoje fala-se muito no analytics, e de facto o digital veio transformar as formas de comunicação, que alteraram radicalmente os processos de trabalho e a cultura das empresas. No meu tempo não se falava, como se fala hoje, e hoje valoriza-se também as políticas de ESG, não é? As políticas de ambiente social e governance. E as políticas de inclusão e diversity. Nada disso se falava nesta altura. E hoje, inclusivamente, ao nível da gestão, fala-se muito em sustentabilidade. E sustentabilidade hoje é muito cara para os stakeholders, quer para os funcionários, quer para os segurados, quer certo. Para os acionistas. Não nos esqueçamos que a atividade seguradora é um dos principais investidores institucionais. E, de facto, hoje, e cada vez mais, e no futuro será preponderante essa atitude, as pessoas olham para a natureza dos investimentos das seguradoras como investidores institucionais. E, de facto, há uma grande diferença entre o passado e a época atual.
E eu gostava também de referir aqui uma curiosidade. Hoje fala-se muito no chamado trabalho temporário. O trabalho temporário. E eu recordo que comecei na atividade seguradora de forma imprevista. E precisamente como no trabalho temporário, em 1973. Costuma-se dizer que as pessoas aterram, a maior parte das vezes, nos seguros um pouco por acaso, não é? Pouco por acaso. Não, e também me surpreende este anátema que há sobre o trabalho temporário. Passados 50 anos, ele persiste. E, naturalmente, é uma característica da atividade económica, não é? É verdade. Principalmente para as pessoas que entram na fase de estagiários. E agarrando justamente nessas pessoas que estão a entrar, e estou certo que ao longo de todos estes anos o Luís já foi um ponto fundamental na formação de diversos profissionais. Ao ver estas pessoas novas a entrar, o que é que acha, por um lado, que essas pessoas necessitam de aprender dos mais velhos, e também, por outro, o que é que os mais velhos podem aprender desta geração que está a entrar agora? Eu acho, e estávamos a falar há bocado sobre isto, em off, eu acho que há aqui um grande gap entre aquilo que aconteceu no passado e que está acontecendo no presente. Ou seja, desmobiliza-se de forma muito mais fácil as pessoas com mais idade e com mais experiência, e não há uma passagem de testemunho, não há uma passagem de experiência. E eu acho que isto está a verificar-se, verificou-se nas últimas 2 décadas e continua a verificar-se. E eu acho que há aqui um capital de experiência muito grande que se está a desperdiçar. É uma pena. É uma pena. Não é por acaso que eu, apesar de já estar oficialmente reformado, continuo a trabalhar a part-time na mesma empresa de onde estava e a transmitir algo de que sei. A fazer alguns tutoriais com as pessoas. Acho que é importante. Acho que é importante. No sentido contrário, estas novas gerações que entram, e hoje temos realmente um mundo diferente e muito assente, quer no nosso dia-a-dia pessoal, quer no profissional, na parte tecnológica, somos constantemente, de alguma maneira, a vida tecnológica faz parte de nós e do nosso dia-a-dia, e estas novas gerações, naturalmente, também estão especialmente preparadas para lidar com isso. É esse o ponto onde também temos a aprender com os mais novos? Tem visto que há outras matérias em que eles também têm alguma coisa para nos ensinar? Indiscutivelmente. Eu hoje espanto-me relativamente à maneira como trabalho, aos processos de trabalho em que tive que adaptar, não é? Era impensável uma pessoa que há 50 anos recebia um telex e trabalhava com base numa fita perfurada e hoje trabalha com base num computador, em dados, em informação. É totalmente diferente. E não há dúvida nenhuma que houve uma aprendizagem muito grande, assim como os mais novos têm que aprender connosco, em termos de experiência que nós tivemos, nós também temos que aprender com os mais novos relativamente às novas tecnologias, aos novos processos e modelos de trabalho. Sim. Isso não há dúvida nenhuma. De resto, veja, Ricardo, o meu percurso profissional divide-se em 2 grandes fases. A fase em que trabalhei na atividade seguradora direta, principalmente, exclusivamente, na Companhia de Seguros Império, que de facto foi uma grande referência e foi o líder do mercado na década de 70, 80 e 90. E aí eu estive na atividade seguradora durante 17 anos, na atividade seguradora direta, e foi a fase da minha formação técnica, essencialmente, que teve o seu epílogo com o curso de técnico analista de riscos. E aqui é até importante fazer um parênteses relativamente àquilo que hoje é a subscrição e o que era a subscrição naquele tempo. O curso de analistas de risco é implementado na década de 80. E porquê? Porque havia as chamadas tarifas uniformes. O que eram as tarifas uniformes? Eram tarifas obrigatórias. Não é como hoje, em que de facto a subscrição é feita em livre concorrência. Não é? Certo. Pronto. E não existem tarifas obrigatórias. E a tarifa uniforme na altura, a tarifa do ramo incêndio, não sei se o Ricardo tem consciência disso, a tarifa era obrigatória, obrigava
que as seguradoras tivessem nos seus quadros técnicos analistas de risco. Porque eram eles que, de alguma forma, não faziam a subscrição, mas faziam o enquadramento do risco para a subscrição dos mesmos. E a competitividade que existia entre as companhias, uma vez que as tarifas eram obrigatórias, tinha a ver com a astúcia do analista de risco em conseguir caracterizar o risco de uma maneira distinta do outro. Portanto, aí também o mercado foi evoluindo muito. O mercado evoluiu bastante, não há dúvida nenhuma. E depois, portanto, como eu estava a referir, o meu percurso desenrola-se em 2 etapas: a seguradora direta, como eu estava a dizer, e depois a atividade da corretagem. Eu passo para a atividade da corretagem em 1990, passados 17 anos de ter estado no Império. Não foi fácil, porque naquela altura não havia mobilidade no mercado de trabalho como existe hoje. O mercado era fechado. E de facto fiz um percurso também na atividade da distribuição muito interessante. Passei por 3 empresas e em cada uma delas tive mais de 10 anos, o que significa, e eu de facto orgulho-me disso, de ter deixado uma pegada, de ter feito escola nessas empresas, e em cada uma delas obra feita. E de facto eu passei por 3 empresas, como o Ricardo julgo que referiu na introdução: a BSIM, a João Mata e a Willis, hoje WTW. O Luís, que tem larga experiência, quer do lado da seguradora, quer depois do lado dos corretores, e em particular nessa componente da análise dos riscos, com experiência também dos 2 lados, de maneiras obviamente diferentes e adaptadas a cada situação. Como é que vê hoje um mercado, pelo menos a meu ver, em termos da corretagem, cada vez mais a apostar na parte da consultoria, não tanto naquele lado puramente transacional, do apoio aos clientes, sejam clientes pessoas individuais, sejam clientes de empresa, a ajudá-los na procura de um seguro, mas também, no fundo, a incluir dentro do pacote de serviços o lado mais da consultoria e de apoio à gestão dos riscos. Como é que vê esta transição? E por outro lado também, qual é que é no fundo aqui o segredo, se é que nos pode desvendar algum segredo para ajudar os empresários portugueses a conseguir incluir mais tempo, mais recursos para calcular esta parte da gestão dos riscos? Ricardo, eu já vou responder a essa questão, mas entretanto lembrei-me de uma curiosidade relativamente à pergunta anterior, entre a relação dos mais séniores com os mais novos. E vou contar aqui uma situação curiosa e que me orgulha também bastante, que é toda esta relação entre os mais séniores e os mais novos, que tem a ver com o meu filho. O meu filho começa a atividade profissional comigo no ano 2000, 1999, 2000, a trabalhar diretamente comigo. Em 2003 eu rumo para outra empresa e ele já estava, digamos, apto a voar sozinho. E ele ruma para o outro lado, para a Willis. Estamos a falar em 2003. E este é o facto curioso, em que de facto o aluno suplanta o professor. Hoje o meu filho é o responsável máximo da WTW em Portugal e eu sou orgulhosamente diretor sénior da WTW. Este é um facto curioso que eu gostava de assinalar. E fez muito bem, obrigado pela partilha. Relativamente à questão que o Ricardo me colocou, eu acho que hoje as empresas, antes de mais sobre a questão da transacionalidade dos riscos, eu acho que antes da transação está de facto a gestão do risco. E eu também fiz parte da pleia de profissionais que deu formação, quer em análise de risco, quer em gestão de risco. De resto, quando eu saí da Império, eu era responsável pelo departamento de análise de risco da Império. Portanto, foi uma evolução. Estas coisas, quando se fala em transmissão de conhecimentos, acho que são interessantes. Ao longo de 50 anos, há todo um percurso dentro de um ritmo adequado. E hoje, pelos vistos, muitas vezes as pessoas querem logo ter uma posição predominante e dominante dentro das empresas e não fazem um percurso ao longo de uma determinada carreira.
Isso para dizer que a transferência de risco para a atividade seguradora, na minha opinião, deve ser o último passo e deverá ser precedido de um processo de gestão de riscos, de um processo de análise de risco, de um processo que passa pela identificação, pela inventariação dos riscos, pela avaliação, análise e avaliação dos riscos, dentro das duas componentes, dentro das duas variáveis, frequência e gravidade, e termina, de alguma forma, com processos de controle e mitigação dos riscos. E só depois é que devemos pensar na parte transacional, na parte da transferência do risco. Felizmente que hoje as empresas podem ter acesso diretamente ou através dos corretores de seguros a ferramentas de gestão e análise de riscos que lhes permitem fazer uma abordagem dos diferentes riscos da sua organização. E utilizando hoje, o que não acontecia no passado, software para o efeito. Software que faz uma abordagem dos riscos dentro da organização, quer na componente do património, quer na componente das responsabilidades, quer na componente das pessoas. E, portanto, hoje é assim que eu vejo e é para este caminho que enverdamos e acho muito bem. Só que ainda há muitas empresas que não recorrem aos mecanismos de gestão de riscos. Há software hoje disponível no mercado, que eu não sei se o Ricardo sabe, que custa à volta dos 100.000 euros. Não é? É um investimento pesado. E depois há o custo também de manutenção. Mas há empresas e grandes empresas que o fazem. E a gestão de riscos é fundamental. Aliás, há aqui uma questão, nos dias de hoje, que está a acontecer neste momento, que é a questão da Auto Europa. Não é? Em que há uma disrupção, há um fecho da fábrica, porque há uma disrupção ao nível dos fornecimentos. Não é? Ao nível de um fornecedor. Não sei como é que isto pode acontecer. Até que ponto, como é que uma empresa e uma organização com esta dimensão não pensa em fornecedores alternativos em situações de calamidade ou de catástrofe, como foi o que aconteceu na Estónia, salvo erro. Enfim, é um cenário de contingência absolutamente crítico. Mas que a gestão de risco deve prever isso, que são fornecedores alternativos. Não é? Depois, em determinado ponto da carreira, surge então a questão da contratação pública. E como é que ela surge? E como é que surge a contratação pública? De uma forma muito natural. Porque eu, ao transferir-me para a BSIM era uma corretora ligada ao Estado. Não sei se o Ricardo se recorda do Instituto de Participações do Estado. Sim. Foi extinto nos finais dos anos 90. Eu, quando me transfiro para a BSIM era uma seguradora cativa do Estado, praticamente. Era uma seguradora instrumental do Estado. Era uma seguradora instrumental dentro do grupo IPE. E quando eu me transfiro para a área da distribuição, para a corretagem, o grupo IPE detinha uma seguradora, ou o Estado detinha um corretor, uma seguradora e um cluster industrial. Cluster industrial que era resultante das nacionalizações. Com a nacionalização da banca e dos seguros, muitas empresas industriais foram também indiretamente nacionalizadas. Este é um dos fatores, de facto, que vai-me ligar depois aqui à contratação pública de forma indelével. Depois há um segundo fator, que é a adesão de Portugal à União Europeia. Com a adesão de Portugal à União Europeia em 85, há um enorme fluxo de fundos comunitários. E esses fundos comunitários, de onde é que vão num primeiro momento parar? Ao investimento público. E esse investimento público em que áreas? Em que setores? Águas, saneamento e resíduos sólidos urbanos. E nessa altura, criam-se, nos anos 90, e eu assisti ao nascimento de dezenas de empresas setoriais, precisamente para o domínio das águas, resíduos e saneamento. Foram dezenas de empresas de capital misto, em que o acionista principal era o IPE, com 51%, e quem eram os outros acionistas? Os municípios, com 49%. Começa aí a minha ligação ao setor empresarial do Estado, ao setor público.
e esta ligação nunca mais terminou. E depois há aqui um terceiro fator que também leva-me aqui a essa especialização, que é, eu concluo, entretanto, a minha licenciatura em Direito, faço uma pós-graduação em Direito de Concursos Públicos e depois faço também uma pós-graduação em Direito dos Seguros. E, portanto, estava aqui composto o ramalhete para poder para poder evoluir nesta área e poder ter também algum sucesso. E hoje, fazendo novamente esse exercício de retrospectiva, se tivéssemos que falar aqui do estado da arte e da forma como funciona o tema da contratação pública em matéria de seguros, nomeadamente fazendo essa comparação com o cenário de há 20 ou 30 anos atrás, como é que estamos? Isto parece aquela conversa que estávamos a ter sobre as seguradoras, os cartões perfurados e é verdade. E o Telex. Aqui também aconteceu a mesma coisa. Ou seja, há uma grande reforma da contratação pública em 2008, portanto, passaram 15 anos já, e a partir daí também já houve várias melhorias ao nível da legislação, mas antes a contratação pública era perfeitamente arcaica. Arcaica, como é que acontecia? Eu ainda me recordo. As propostas eram entregues em papel, eram dentro de um subscrito lacrado, por sua vez todos os concorrentes, o que não acontece agora só o adjudicatário é que tem que apresentar os documentos de habilitação, todos os documentos eram postos dentro de um outro subscrito, lacrado, e os dois envelopes, por sua vez, no último, lacrado. E era entregue, muitas vezes em mão, ou por correio, mas habitualmente era em mão própria, entregue na entidade pública contratante. E depois havia aquelas romarias, que o Ricardo, naturalmente, não tem presente, que eram as romarias e os custos de deslocação que isso implicava para o ato público de abertura das propostas. Muita burocracia. Muita burocracia, de facto. Muita burocracia. E a grande reforma de 2008 veio de facto trazer simplificação. Mas olha, trouxe simplificação, mas também trouxe uma coisa menos boa, que foi a despersonalização. Hoje conseguimos estabelecer, ao nível da contratação pública, contratualizar com uma entidade pública tudo através de plataformas, inclusivamente a execução do próprio contrato, e muitas vezes não há um conhecimento pessoal nem visual das pessoas que estão de um lado e do outro. Portanto, veio trazer também uma outra questão, um outro handicap, que é de facto a despersonalização, a falta de relação entre as entidades, entidade pública e a entidade privada fornecedora. E tenta-te caracterizar o que é depois o ecossistema da contratação pública nos seguros. Olha, há-se alguns indicadores que faça sentido abordar aqui? Olha, muito bem, nós vamos de facto, é a matéria principal deste nosso podcast, e deixa-me referir uma coisa. O que está em causa com a contratação pública é tão simples quanto isso, é a proteção do interesse público. A atividade privada, o acionista contrata com quem quiser, como quiser e quando quiser. O que não se passa na contratação pública. Por isso é que a contratação pública é regida por alguns princípios que são princípios estruturantes da contratação pública, entre os quais o princípio da igualdade entre os operadores económicos, não é? Porque é que vou escolher A e não escolho B? Portanto, tem que haver aqui alguns princípios que são estruturantes, o princípio da igualdade, o princípio da transparência dos procedimentos. A contratação pública é bastante escrutinada, o que não acontece com a atividade privada. O princípio da legalidade, desde logo existe uma lei, que é a tal lei do contrato público, o princípio da legalidade, da imparcialidade, ou seja, do não favorecimento de uns em relação aos outros, o princípio da não discriminação, e há um outro princípio que é a base de todos eles, que é o princípio da livre concorrência, não é? Entre os concorrentes, entre os diferentes operadores do mercado. Mas vamos ver mais à frente que muitas vezes essas situações, eu diria que são um bocado vilipendiadas, desvirtuadas, eu não diria vilipendiadas, sim, desvirtuadas. E a questão que queria colocar tem justamente a ver com isso. Temos razões para acreditar que esses princípios que enunciou são hoje solidamente defendidos, ou ainda há um caminho largo a percorrer? Há um caminho ainda a percorrer, e nós podemos falar nisso mais à frente, relativamente àquilo que são os concursos fechados e os concursos abertos, que eu vou tentar explicar. Mas veja-se,
de parte das entidades, dentro desse ecossistema da contratação pública, de parte das entidades contratantes, das entidades públicas adjudicantes, há um reconhecimento, por um lado, que trata-se de uma aquisição de serviços de natureza intangível, com características próprias, mas, por outro lado, o que nós verificamos, e eu vou dar um dado, um indicador daqui a bocado sobre isso, o que nós verificamos é que existe muito pouca contratação ao nível da consultoria por parte das entidades públicas contratantes. E eu vou-te dar um indicador já sobre isso. Eu fiz um estudo sobre a última década da contratação pública em Portugal, recorri aos dados do BaseGov. O BaseGov é uma plataforma governamental onde as entidades adjudicantes são obrigadas, ou deviam de ser obrigadas, a registrar todos os contratos nessa plataforma e, portanto, é uma plataforma onde constitui também uma base de dados. E o que eu analisei foi o seguinte: em 10 anos, numa década, em cerca de 12 mil contratos, a falar, eu analisei mais ou menos 11.720 contratos, cerca de 12 mil contratos, só 2%, estamos a falar em 23 numa década, é que correspondem a contratos de prestação de serviços de seguros, ou seja, contratos de consultoria. Isto causa-me alguma estranheza, porque hoje a legislação obriga a que as entidades públicas contratantes tenham uma figura que não existia, que é o gestor do contrato. Que formação é que tem esse gestor do contrato relativamente à execução do próprio contrato de seguros? Não no que diz respeito à componente administrativa, mas à componente técnica. Não é? Certo, certo. E por outro lado, porquê é que não se recorre mais, sendo uma atividade com características, com especificidades próprias, com características próprias, porquê é que não se recorre mais, de facto, à consultoria? Quando essa consultoria, muitas vezes, pode ser sem custo. Temos novamente o velho paradigma muito assente na transação do risco e não tanto na parte... Na transação do risco. E não tanto a parte na da transação do risco, é isso. E depois o que é que nós verificamos? Ricardo, o que é que nós verificamos e constatamos, e eu constato, é que há cadernos de encargos e especificações técnicas que se perpetuam no tempo, por dezenas de anos, não acompanhando a evolução tecnológica, não acompanhando a evolução social. E os riscos inventariados são sempre os mesmos. Ou seja, faz-se um copy-paste das especificações técnicas, dos cadernos de encargos, de um ano para o outro, esquecendo-se que, e nós falamos há bocadinho na gestão de riscos, esquecendo-se que deve haver uma reanálise dos riscos pelo menos de 3 em 3 anos. E o Estado é uma entidade que está realmente, ainda com oportunidades de melhoria na forma como faz essa contratação, mas está ao nível da transferência do risco para as seguradoras a zelar pelo bem público. Na maioria das situações há ainda muitas situações em que se opta ou pela cobertura mínima ou pela ausência de cobertura em regime de autosseguro. Sim, as entidades públicas habitualmente estão preocupadas exclusivamente com os seguros obrigatórios. Mas eu acho que temos que estar neste mercado, e este também tem sido perseverante nesta jornada, dentro deste ecossistema da contratação pública, e a WTW, a Willis Towers Watson, está neste mercado há largos anos, e nós próprios nós estamos de forma consistente, e como é que se traduz essa consistência? Como é que se traduz esse nosso profissionalismo? Nós realizamos anualmente várias ações, vários estudos de divulgação junto do mercado, junto dos nossos clientes e junto dos nossos potenciais clientes também. Nós fazemos anualmente, atuamos em 3 domínios. Para além do domínio na qualidade de concorrentes e na qualidade de consultores, nós fazemos jornadas de contratação pública anualmente. Jornadas de informação e de formação. Depois também editamos anualmente 1 ou 2 newsletters com conteúdos sobre temas de contratação pública e em específico sobre contratação pública de seguros. E por outro lado, nós temos também um repositório de dados enorme e orgulhamos disso.
mais do que qualquer outro player do mercado. E isso dá-nos possibilidades de fazer também, este é um terceiro domínio de onde fazemos divulgação, o nosso Observatório de Contratação Pública. De resto, que julgo que o Ricardo esteve Já tive a oportunidade de no assistir. último, que foi o que nós apresentamos relativamente ao Observatório de Contratação Pública de 2022. É verdade, é verdade. Luís, e aqui para fecho de conversa, e abordando um lado mais pessoal, alcançados estes 50 anos, há desafios a nível pessoal e a nível profissional que faltem cumprir ou que o Luís ambiciona vê-los cumpridos? Mas eu não sei se temos um bocadinho de tempo ainda para se falar sobre alguns dados da contratação pública Temos, sim. que eu acho que são relevantes e que motivam grande reflexão. Relativamente ao Observatório de 2022, o Ricardo teve a oportunidade de estar presente, porque o fizemos também, não só para o mercado das entidades públicas, mas também para as seguradoras. Há 4 indicadores que eu gostava de referir. Um deles tem a ver com o fator da adjudicação. O fator da adjudicação predominante, e as seguradoras sabem disso, e todos nós que trabalhamos neste ecossistema sabemos, é o preço. E, de acordo com os nossos dados, 96% dos concursos, a sua avaliação é feita exclusivamente com base num parâmetro, que é o preço. Por isso é que se diz que nós estamos no mercado, quando estamos em contratação pública, estamos no mercado do preço. E, de alguma forma, as entidades públicas ignoram, como eu referi, aquilo que é uma componente fundamental da nossa atividade, que é o serviço. Depois, há um outro indicador que eu gostava de referir, que é o número de concursos desertos. Tem vindo a diminuir ao longo dos anos, felizmente, mas ainda temos, relativamente ao nosso observatório do último ano, 10% dos concursos que ficaram desertos. E há várias causas que, se tivermos a oportunidade, podemos falar sobre estas. Portanto, concursos que ficaram desertos em que não houve apresentação de qualquer proposta por parte dos concorrentes. Há um ponto muito importante, e eu gostava de focar isto, que é aquela dicotomia que nós fazemos entre concursos fechados e concursos abertos. Os concursos abertos, para nós, são aqueles concursos que são submetidos à livre concorrência de qualquer player, de qualquer operador do mercado. Mas o que nós constatamos atualmente é que cerca de 60% dos concursos são fechados, ou seja, são dirigidos exclusivamente às seguradoras. Isto deixa de fora todos os outros operadores, sabendo nós que na área da distribuição os seguradores são um parceiro também. Quem são os distribuidores de seguros, de acordo com a lei atual? Os seguradores, os corretores, os agentes e os mediadores. E, portanto, em 60% dos casos, as entidades públicas contratantes excluem à partida um conjunto de operadores, designadamente os corretores. E isto impossibilita também, muitas vezes, porque muitas vezes os concursos, para além de serem direcionados, exclusivos às seguradoras, são concursos que são globais. E muitas vezes não são por lotes. Só 33% dos concursos são por lotes. São globais. E ao serem globais, impossibilita que seguradores de nicho de mercado, como é o caso da Innova Risco, não é? Na qualidade de entidade de subscrição, não é? Seguradores de nicho de mercado, seguradores especializados em determinado ramo e em determinado segurador, fiquem de fora, não possam concorrer. E aí eu acho que a ASF devia de intervir. Devia de intervir nesta matéria enquanto órgão de regulação, enquanto órgão de supervisão de todos os operadores e não apenas das seguradoras. Porquê é que os corretores não podem concorrer? Se de facto um dos princípios estruturantes da atividade deste ecossistema da contratação pública é a livre concorrência. Esta é uma questão que eu gostava de deixar bem frisada. Há ainda muito caminho então por percorrer, algumas coisas a melhorar. Há muito caminho. E obrigado por ter dado esse contributo adicional. Não, e se tivermos em consideração que isso é um outro indicador, que é o nível da concorrência. Não sei se o Ricardo sabe, mas 3 seguradoras dominam 81% do mercado da contratação pública. Ou seja, há um baixo nível de concorrência. E isto determina que em cerca de 60% dos concursos só haja um concorrente.
é de facto... Dá que pensar. Dá que pensar. Dá Não que é? pensar. Dá que pensar. Posso presumir então que parte dos seus desafios futuros continuam a incluir as temáticas da contratação pública e o que há por fazer? Ou vai pensando também em outros domínios? Não, vou pensando em outros domínios, vou fazendo um bocado de marketing setorial ao nível da contratação pública. Já não estou tão apegado à ditadura dos prazos na contratação pública, que é uma coisa extremamente extenuante, cansativa e estressante, não é? Posso confirmar? Sim. Já não estou tão ligado a isso, mas vou fazendo, de facto, como se costuma dizer, uma perninha ainda aqui nesta área, junto dos meus colegas. De resto, a minha equipa de contratação pública que estava na João Mata veio toda comigo e, de facto, eu sou uma pessoa que aceita desafios. Eu já estava com quase 60 anos quando aceitei o desafio para ir para a WTW, na altura a Willys, e trouxe a minha equipa. É uma equipa coesa, uma equipa unida, e que esta equipa continua lá a trabalhar e a trabalhar muito bem. Não é? Luís, quando a conversa é boa, o tempo voa ainda mais rapidamente. Obrigado por esta conversa que foi ótima, e desejo-lhe tudo o melhor para o futuro e para os desafios que se avizinham. Nada, eu é que agradeço, e foi de facto uma boa oportunidade no ano de jubileu da minha carreira poder estar aqui e falar sobre a minha experiência. Muito obrigado. Obrigado. Está a ouvir Conversas Sem Exclusões, um podcast Inova Risk. Os seguros como nunca os ouviu.